Nesse vídeo e nos próximos, nós vamos falar sobre a questão de replicação em sistemas distribuídos, que é um dos conceitos básicos na construção desse tipo de sistema. Para iniciar esse assunto, eu resolvi pegar aqui essa figurinha dos Simpsons. É um episódio dos Simpsons onde o Homer gera um punhado de cópia dele mesmo, e aí ele gera a maior confusão na cidade por conta da existência de todas essas cópias, umas diferentes das outras, como vocês podem ver aqui. Tem um Homer mais gordo, mais magro, de óculos. E esse é o problema que a gente vai ter que lidar com réplicas. A gente vai ter que manter um punhado de réplicas de uma forma que seja útil para a gente, que não gere confusão nas coisas que a gente vai fazer. Dessa vez eu vou tentar uma coisa diferente. Ao invés da gente usar um conjunto de slides, a gente vai construir um mapa mental e vai ficar nesse link aqui, que vai ficar disponível no Moodle para vocês poderem acessar depois. Então nós vamos tratar aqui do problema de replicação, e nesse assunto a gente tem primeiro que pensar em por que a gente quer criar um punhado de réplica dos dados dentro do nosso sistema. Quais são as motivações para a gente fazer isso? Então existem basicamente dois objetivos principais quando a gente cria um punhado de réplicas. O primeiro é aumentar a disponibilidade e o segundo é aumentar o desempenho. Do ponto de vista de aumentar a disponibilidade, eu quero garantir que o meu sistema continue funcionando quando alguma máquina falhar. Na hora que um servidor falhar, se eu tiver várias réplicas no meu sistema, eu posso simplesmente adotar uma cópia diferente para eu poder continuar funcionando. Então uma cópia para de funcionar, eu pego uma outra réplica e continuo trabalhando com ela. Eu posso também querer lidar com a proteção contra a corrupção de dados. Então, se eu tiver múltiplas réplicas, digamos que eu tenho 3 réplicas, se uma delas ficar alterada por conta, por exemplo, de um erro num disco, isso não é um problema para mim, porque se eu ler as 3 cópias, eu vou ver que tem 2 com um valor e uma com um valor errado, então eu posso adotar o valor das outras 2 como sendo o valor correto para a minha informação. Então, com isso, eu resolvo o problema com dados corrompidos. Do ponto de vista de desempenho, é importante eu pensar que meu desempenho pode ser afetado pelo meu sistema local ou pelo meu sistema em escala global. Então, se eu pensar em termos de réplicas locais, eu posso querer ter muitas cópias de um serviço dentro de um data center. Isso vai ser bom para mim para poder atender um número maior de processos que queiram acessar o meu serviço. Além disso, vai ser importante também para eu aumentar a banda de acesso do meu sistema. Mas nem sempre a gente está pensando em aumentar o desempenho da minha solução local lá dentro do meu data center. Ter réplicas me ajuda também a criar um sistema que é capaz de crescer não só em termos do tempo de resposta, mas em termos da capacidade de cobrir uma área maior. Então eu posso querer ter replicação geográfica. E aqui agora eu tenho cópias do meu sistema, dos meus dados, espalhados pelo mundo afora. Com isso, eu tenho uma redução de latência e eu tenho uma resistência a particionamento. A redução em latência é o principal aqui do ponto de vista de desempenho, porque agora eu posso ter cópias dos meus dados, dos meus serviços, mais próximo do cliente. Essas são as motivações para a gente ter replicação. Agora, a gente pode também, vamos colocar isso para cá, e a gente pode pensar em aspectos de implementação. O que eu preciso levar em conta para poder implementar o meu sistema distribuído? Então, a primeira questão pode ser o posicionamento desse meu sistema. E em posicionamento, eu posso estar interessado em saber onde estão os meus servidores e onde estão os meus dados, ou o meu conteúdo. Os servidores são o primeiro ponto que a gente tem que considerar, porque afinal de contas eu só posso colocar os meus dados onde eu tenho servidores prontos para poder me atender. Esses servidores, o primeiro problema é que a escolha de posicionamento para eles é limitada pela disponibilidade de data centers, por exemplo. Além disso,
eu também dependo da posição dos clientes. A localização dos servidores eu tenho que escolher em função da localização dos clientes. Isso hoje fica reduzido porque a gente tem, em geral, boa conectividade. E aí fica menos crítico onde que os seus servidores são colocados em relação aos clientes. Já do ponto de vista dos dados, a gente tem que pensar em onde que eles ficam em relação ao meu serviço. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente colocar uma figura daqui a pouco. Eu posso decidir como que eu coloco os meus dados em réplicas permanentes. Eu posso usar réplicas que são definidas pelos servidores e réplicas que são definidas pelos clientes. Para ficar um pouco mais claro como são essas réplicas, vamos incluir aqui uma figura que vai ilustrar um pouco o que são essas opções que a gente tem. Então, réplicas permanentes são as réplicas que eu defino na criação do meu sistema. Elas estão lá junto aos meus servidores principais. Então, elas normalmente são poucas e bem colocadas para atender as necessidades do meu sistema. Agora, o meu servidor pode, à medida que ele vai trabalhando, verificar que ele identifica uma certa demanda com uma origem específica. Quando isso acontece, eu posso optar por mover uma cópia dos dados para um lugar específico mais próximo do cliente. Então, isso normalmente acontece quando eu sei identificar de onde vem o tráfego e eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu estou vendo muito tráfego vindo dessa direção aqui, então vou colocar uma cópia que eu sei que vai ficar mais próxima e vai atender todo esse tráfego que está vindo dessa direção. Então, isso é o que a gente chama de réplica iniciada pelo servidor. A próxima opção são as réplicas iniciadas pelo cliente. Então, essas são um pouco o oposto. Os meus clientes estão na borda da rede, do ponto de vista do meu serviço, e à medida que eles fazem requisições, eles mesmos podem optar por guardar cópias dos dados que eles estão obtendo. Esse tipo de cópia iniciado pelo cliente é o que a gente normalmente chama de cache. Então, essas são as opções que a gente normalmente tem em termos de posicionamento dos dados. Das questões de implementação, a próxima questão que a gente tem que tratar é como é que eu faço a atualização dos dados uma vez que alguma coisa mude. Então, a gente vai chamar isso do formato de atualização. Nesse caso, o problema é alguma coisa muda. O que eu tenho que enviar para as réplicas para elas saberem o que aconteceu? Existem 3 opções nesse caso. A gente pode fazer uma notificação, a gente pode enviar uma cópia dos dados, ou a gente pode enviar um comando para ser executado. Começando pela notificação, isso é o que a gente vai chamar de um protocolo de invalidação. Nesse caso, quando alguma coisa muda, a réplica não é atualizada, na verdade. O que ela recebe é uma notificação: você não está mais atual. A vantagem é que esse tipo de mensagem é curta. É o menor volume de dados que eu preciso de enviar para as réplicas que estão na ponta. Você mudou. Só isso. Normalmente, esse tipo de notificação é mais usado para protocolos de cache. A vantagem é que o custo é baixo, mas a desvantagem é que o tempo de acesso fica maior, porque é uma invalidação. Eu tenho agora que buscar o dado de novo quando eu quiser. No caso da cópia, o que acontece é, quando alguma coisa muda, eu atualizo o conteúdo e eu mando uma cópia do conteúdo para a réplica, onde quer que ela esteja. Então, é simples para quem recebe a réplica, porque basta ele substituir um conteúdo pelo outro. A outra opção, que é a do comando, exige que toda vez que alguma coisa mude, as réplicas executem o comando de mudança, como se todo mundo fizesse a mudança separadamente. Simplifica a comunicação, eu só tenho que mandar um tipo de informação, é o comando de mudança, e eu mando ele para todo mundo. Só que isso exige que os clientes ou as réplicas, todas elas tenham capacidade de processamento para poder executar esses comandos. Então, isso é o que a gente tem em termos dos formatos de atualização. A última variável que a gente precisa de considerar
do ponto de vista de implementação, por enquanto, é como que é feito o controle da atualização. E esse controle a gente vai considerar que ele pode ser feito de 3 formas diferentes. A primeira é o que a gente vai chamar de push. Atualizações por push são feitas e normalmente oriundas dos servidores centrais. São comandos enviados toda vez que o dado muda do servidor para as réplicas dizendo que elas têm que mudar. O comando pode ser uma notificação, pode ser a cópia ou pode ser o comando mesmo. É normalmente usado quando é importante garantir que as cópias são fiéis ao dado original do servidor. Porque assim que alguma mudança é percebida, o servidor já comanda a atualização das réplicas. É útil normalmente quando a taxa de atualizações é considerável, mas a taxa de acesso também é. Então é bom que eu mande os dados logo para quem está precisando de acessar. Isso normalmente aumenta a demanda do servidor, porque o servidor tem que manter um controle sobre todos os clientes que estão disponíveis na rede. A outra opção é o que a gente chama do método pull, é o oposto. Então, nesse caso, os clientes fazem a demanda normalmente. Nesse caso, a responsabilidade é da réplica. Isso reduz a carga do servidor, mas aumenta o tempo de resposta, porque agora, na hora que eu precisar de uma informação, eu tenho que pedir sempre para saber se a informação está atualizada na minha réplica ou não. A gente acaba tendo uma opção intermediária, que a gente vai chamar de um modelo híbrido, onde a ideia é a seguinte. Isso é também chamado de lease. O servidor envia o dado e garante o dado por um tempo. Depois desse tempo, o cliente tem que fazer o pull. Então, o que isso significa? Na hora que eu fizer uma cópia, tiver uma réplica, eu recebo o valor da réplica para eu manter por um certo tempo. Durante esse tempo, se o dado mudar no servidor, automaticamente o servidor atualiza a réplica. Depois de passado aquele tempo, o servidor não guarda mais a noção de que aquela réplica existe e que ele tem que manter a atualização dela. Desse momento para frente, o cliente tem que verificar de novo se a réplica é válida ou não. Essas opções definem, então, as formas de controle que eu posso ter. Por último, em termos de implementação, vale a pena a gente mencionar que existe também uma noção de que a implementação pode variar em termos do padrão de comunicação de hardware. Nesse caso, o que me interessa é como é a comunicação entre o servidor e os clientes. E basicamente a gente tem só 2 opções nesse caso. Ou a comunicação é unicast ou é multicast. Então, nesse caso, na hora que ocorre uma mudança, eu mando uma mensagem só que avisa todas as réplicas de que a mudança aconteceu. Nesse caso, eu estou me referindo a um multicast em hardware. É importante observar isso aqui. Isso quer dizer que só faz sentido eu fazer essa diferenciação quando eu estou numa rede local e eu sou capaz de, na hora que alguma coisa muda, eu mando um broadcast pela rede local que vai chegar para todas as réplicas que estão naquela mesma rede com uma mensagem só. E aí eu ganho em velocidade de atualização. Essas são as principais opções em termos de técnicas de implementação que a gente pode usar para fazer replicação. Um último aspecto que a gente vai mencionar aqui hoje é a questão de consistência. Então, consistência é o grande desafio que a gente tem em um sistema com replicação. O nosso desafio agora é, já que eu tenho um punhado de cópias e os dados mudam ao longo do tempo, como que eu vou garantir que todo mundo vai ter uma visão consistente dos dados? Para a consistência, existem 2 elementos importantes. É bom a gente entender quais são os modelos de consistência possíveis, vou colocar simplesmente modelos, e quais são os protocolos para implementar esses modelos de consistência. Com isso, a gente conclui esse mapa mental aqui, onde a gente representa os elementos principais. Vamos organizar ele aqui para a gente ter uma visão mais completa. Então a gente tem aqui uma visão mais completa desse nosso mapa mental, onde a gente falou das motivações para a gente ter replicação em sistemas distribuídos.
os principais elementos de implementação, onde a gente tem que se preocupar com o posicionamento, com o formato de atualização, com a forma como o controle é passado entre as réplicas e os padrões de comunicação envolvidos. E agora, nas próximas aulas, nós vamos falar então sobre os modelos e os protocolos envolvidos na implementação dessas várias técnicas de replicação mais utilizadas em sistemas distribuídos hoje em dia.